Gente do céu, o Davi agoniza pertinho. Por que é tão importante falar sobre isso, né? Tá aí, quem tá acompanhando o Big Brother, quem não tá acompanhando, acaba acompanhando se você entra nas redes sociais. E eu fui dar uma olhada nessa situação. Me perguntaram aqui, em outros lugares, e realmente o que esse rapaz, o Davi, está passando é a dor que a maioria das vítimas de narcisistas vivem, principalmente em família ou em grupos sociais, tá? Ali invoca, né, digamos assim, com a pessoa, pega essa vítima para bode expiatório. Eu não tô dizendo aqui, fazendo diagnóstico, tá, que alguém ali tem narcisismo ou não, mas a gente não pode negar a toxicidade dessa postura, certo? Então, ele começa ou ela começa a difamar aquela pessoa e tudo que a pessoa faz, seja bom ou alguma reação até natural do ser humano, é motivo para minar, para acabar com a imagem dessa vítima. Então, no caso aí, esse rapaz, o Davi, para quem não está acompanhando, ele iniciou ali fazendo comida para todos da casa. Isso, ao meu ver, ali no que eu analisei, é algo terapêutico até para ele, algo que ele gosta de fazer. Já foi levado como uma tentativa de manipulação. E é aquela história, né? A pessoa tóxica, ela visualiza muito no outro aquilo que tá nela. Então, olha, ele tá tentando manipular. Olha, fez isso para tentar fazer de bom moço. Aí, se ele reage a algum tipo de coisa, o calabreso lá ficou famoso. Ai, olha como ele é grosseiro. O psil, olha como ele é agressivo. Olha como ele é violento. Isso me dá gatilhos. Só que a pessoa não fica isso para ela e se afasta simplesmente. Ela começa a minar a imagem dessa vítima para todos os demais. Pior que isso, começa a fazer ameaças, às vezes escancarada, às vezes velada, de que se você gosta daquela pessoa e se aliar àquela que ela tá ali acusando, então você também passa a ser alvo na mão dessa pessoa tóxica, certo? Que é o que está acontecendo aí nesse reality. E esse corte passa ali ele momento desesperado, meu Deus, porque realmente a vítima, ela começa a questionar as próprias posturas, ela começa a ficar desesperada, será que eu sou mesmo um monstro? Ele fala, inclusive, em um dos trechos, né, mas assim eu me sinto um monstro. E a pessoa começa a duvidar de si mesmo, será que, poxa vida, tá todo mundo contra mim, então deve ser que eu realmente tenho algo muito errado? Ou eu não sei mais o que fazer, se eu agrado fica ruim, se eu não faço é porque eu sou ruim e eu queria agradar antes. É a angústia profunda que esse rapaz está vivendo, a ponto de ficar ali até o rapaz do vídeo que eu posturei aqui comenta, agoniza, né? E é realmente agonizante, é desesperador. E na vida real, infelizmente, não tem câmeras para que nós do lado de fora ou as pessoas por trás dessa vítima vejam o real, o que está acontecendo. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas compra a ideia de que aquela vítima ali é realmente uma pessoa abusiva, é realmente uma pessoa manipuladora, compra essa história. E a vítima não tem como provar a inocência dela, não tem câmeras ali no cotidiano, né? Então fica aquela palavra do narciso, ou da narcisa, ou do tóxico ou tóxica, repito, não estou fazendo diagnóstico, mas a gente não pode negar essa conduta, certo? Da pessoa que está ali acusando contra essa vítima que já perdeu, inclusive, o próprio senso. Ele começa a entrar num processo de dissonância cognitiva, distanciamento da realidade. Será que eu realmente sou ruim? Será que eu sou bom? Eu quero sair daqui. Entra num estado realmente agonizante. E se as vítimas tivessem um botão de pede para sair na vida real, quando são acometidas, né, abordadas por esse tipo de tratamento, por esse tipo de conduta, com certeza elas apertariam. Graças a Deus, Davi tem aí todo mundo de prova, o Brasil tá vendo, as pessoas estão vendo, e eu acho super importante porque depois essa conduta ela começa a ser mais clara para as pessoas que não vivenciaram isso, começar a observar como que funciona uma manipulação profunda que conduz os demais a odiarem alguém, que obriga as pessoas a se afastarem de alguém. E então é complicado, é muito triste o que está acontecendo, mas ele vai ter o suporte depois, com toda certeza, quando ele vê, ele vai ter a validação de todo o Brasil. Infelizmente,
Num caso individual, onde não tem câmeras, onde não tem provas, a pessoa amarga isso muitas vezes para o resto da vida. São números e inúmeros casos nos atendimentos, meu caso, e histórias de várias pessoas que sentiram isso na pele. O que é ser excluído, o que é ser isolado, o que é ser acusado, faça o bem ou faça o mal, deixe de fazer, não importa o que faz, ele está sempre sendo alvo de críticas e ataques e isolamento, e as outras pessoas começam a ter medo de se aproximar dessa vítima por medo da retaliação daquele que é o tóxico, fazendo a pressão na mente dos demais, né? Ah, se você se aproxima de um tóxico, você também é tóxico, porque eles acusam a vítima dessa manipulação, dessa toxicidade, sendo que na verdade está neles mesmos. Então, gente, é algo muito triste que está acontecendo, porém é bom, de certa forma, essa visibilidade para esse tipo de situação. E eu quero reforçar que isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar no contexto familiar, onde entra uma pessoa, pega um ali para Cristo, para bode expiatório, afasta todo mundo desse julga, as pessoas realmente começam a acreditar nas acusações que a pessoa tóxica, normalmente narcisista, faz, começa todo mundo se afastar e essa vítima se vê isolada, angustiada, perdida, descartada, invalidada e é agonizante. Infelizmente, muitas pessoas nesse trajeto se perdem e às vezes num ponto extremo chega a correr risco de vida, né? Por entrar em depressões profundas, vícios para fuga dessa situação, enfim, e se reage, que é mais um ponto que eu quero já alertar aqui. Se esse rapaz do Big Brother reage, ele tá sendo pressionado o tempo todo, acusado o tempo todo, de repente ele explode, aí a vítima, o acusador vai falar, tá vendo como ele não era bom mesmo? Olha como ele gritou, olha como ele reagiu. E o rapaz aí da história, então, né, ele reagiu até ali no momento, calma, calabreso, ele foi extremamente equilibrado, ainda falou um termo que é comum, usual, e ainda assim levaram ele, tentaram condenar ele e validar aquela narrativa. Ah, como ele é ruim, tá vendo? Como ele falou. Imagine se ele realmente perde a linha, porque, gente, é um ser humano, ninguém tem sangue de barata, não é mesmo? Inclusive, eu acho a postura dele tá sendo muito madura diante da idade que ele tem, diante da pressão que é tudo isso, mas vamos olhar o lado positivo, ele vai sair com apoio, né? Ele vai sair de lá com a validação de todo mundo que tá aqui fora vendo, então vai ser fácil reverter esse processo de agonia que ele tá vivendo, graças a Deus, mas é importante pra gente ficar atento nos contextos, principalmente familiar, social, às vezes acontece muito em grupos de igreja, acontece muito em grupos sociais, esse tipo de perseguição. E isso pode fazer alguém se perder na vida, perder a própria vida, levar a ideações suicida, enfim. Gente, é muito delicado esse tema, eu não podia perder a oportunidade de pedir que vocês olhem, muitos de vocês tenho certeza que vão se identificar em algum momento, já vivenciaram esse tipo de pressão, em especial aqueles que são vítimas de narcisismo familiar, sintam-se acolhidos, de repente com essa repercussão e todo mundo falando sobre isso, sobre o abuso, seja narcísico ou não, como eu disse aqui, é um abuso, tá? Há uma toxicidade, assim começa a alertar a sociedade, as pessoas estarem menos vulneráveis a esse tipo de lavagem cerebral que a pessoa tóxica faz e envenenamentos do ciclo social onde o bode expiatório se encontra, tá bom? Fica atento, vamos acompanhar. Sorte para esse moço, porque quem viveu sabe já a dor que isso é, mas ele vai com certeza dar a volta por cima.